Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa segunda aula do módulo de Zoologia. E hoje comentaremos sobre os quinidários, ou também conhecido aí comumente como os selenterados. Vamos lá? Então a gente vai fazer uma caracterização aqui e eu vou destacando ponto a ponto acerca dos selenterados. Tranquilo? Primeiro aspecto importante que é de interesse, que nós saibamos, é que trata-se aqui de animais aquáticos e a sua grande maioria é de ambiente marinho. Então, quando a gente está pensando na grande parte aí de indivíduos que vão caracterizar este filo, a gente vai pensar em sua grande maioria aqui no ambiente marinho. Então, quem a gente poderia, por exemplo, caracterizar como representantes? Nós poderíamos pensar, por exemplo, na água-viva, poderíamos pensar, por exemplo, nos corais, nas amênonas e por aí vai, certo? Outro detalhe interessante, são animais que apresentam aí tentáculos, isto é, eles vão ser aí, dentro da sua estrutura, vão apresentar tentáculos, ó, como aqui, por exemplo, que estão diretamente atrelados com duas funções. Primeiro, função de defesa. Então, quando a gente pensa no tentáculo, a primeira função aqui, a priori, é a defesa deste animal. Segundo aspecto, captura de alimento. Tá bom? Então, pensou nos tentáculos, a gente tem que pensar diretamente nessa função. Defesa e captura de alimento. São animais diblásticos. Então, vamos colocar já aqui uma roda de pé do que significa ser diblástico. Diblástico é a mesma coisa que possuir. Possui. Opa! Dois folhetos embrionários. Eu havia comentado com vocês que, diferentemente lá dos poríferos, os selenterados eles já apresentam aqui uma espécie de organização embriológica e, consequentemente, já vai haver aí uma diferenciação posterior em tecidos. Poríferos não havia aí presença de tecidos. E os dois folhetos embrionários que a gente tem aqui nos selenterados são a ectoderme e a endoderme, tá bom? Continuando, vão apresentar aqui dois tecidos verdadeiros, a gente vai ver da onde que esses tecidos derivam. Apresenta um tubo digestivo incompleto, então, a princípio, a digestão dos nutrientes ele acontece aí fora do ambiente celular e, posteriormente, vai haver o processamento intracelular. Apresenta aqui um sistema nervoso, ao qual nós denominamos como um sistema nervoso difuso. A gente vai entender com mais detalhe aí o que significa. Apresenta uma simetria radial. E por descargo de consciência, que é interessante que vocês saibam. Sistema excretor, circulatório e respiratório são ausentes e, consequentemente, esses processos acontecem por difusão. Então, pensou em excreção, pensou em circulação de nutrientes, pensou em trocas gasosas, isso daqui acontece tudo por difusão. E apresenta aqui um esqueleto hidrostático. Então, a própria presença de água aí na estrutura corpórea acaba sendo um fator que está atrelado aí com a sustentação corpórea deste indivíduo, tá bom? Além disso, o que é importante que nós destaquemos aqui? Como eu falei para vocês, selenterados, eles apresentam aqui dois tecidos verdadeiros. Então, nós temos aqui a ectoderme, que vai originar a epiderme. E aí, o que é a epiderme? A epiderme, basicamente, pessoal, é essa camada mais externa aqui. E essa camada mais externa, ela tem algumas funções aí. Quais são elas? Primeiro, apresenta aqui células mioepiteliais, ou seja, são células que vão estar atreladas com fazer um preenchimento e, consequentemente, fazer uma contração. E essa contração vai estar diretamente atrelada aí com movimentação, certo? Além disso, apresenta aqui células intersticiais, que são células que vão ficar entre as mioepiteliais, e, consequentemente, outro detalhe interessante é que são células totipotentes. A quem não se lembre, uma célula totipotente é aquela célula que tem a capacidade de fazer regeneração e, consequentemente, crescimento. Então, essa célula tem um potencial de diferenciação celular que faz com que, a partir dela, outros tipos celulares surjam, tá?
Apresenta aí também células sensoriais que vão estar atreladas com a captura de estímulos e, consequentemente, a sua transdução, ou seja, a transmissão desse estímulo aí ao longo do corpo desse selo inteirado. Apresenta aqui glândulas também, que estão atreladas com secreção de algumas coisas, que a gente vai comentar o que é. E nós temos a principal célula que caracteriza aqui os selos inteirados, que é o quinidoblasto, ou também chamado de quinidócito, que é uma célula atrelada diretamente com defesa e captura. Outro aspecto importante a ser pontuado é que quando a gente comenta aqui de selos inteirados, eles apresentam-se aqui sob duas formas. Nós temos a forma poliploide, que é essa daqui, ó. Exemplo clássico, por exemplo, das amênonas, ou, por exemplo, de corais de Recife. E nós temos aqui a forma medusoide, exemplo clássico aqui, água-viva, tá bom? Como eu falei para vocês, toda e qualquer vez que vocês vierem falar de um quinidário ou selo inteirado, a principal célula que eu acho que é de interesse que vocês se atentem é justamente o quinidócito. Por quê? É uma célula que vai estar atrelada diretamente com o processo de defesa e captura de alimentos. E um detalhe interessante é que dentro do quinidócito nós temos uma outra organela chamada de nemastócito. Qual que é a função do nemastócito? O nemastócito ele meio que funcionaria, pessoal, como uma alavanquinha que tem uma substância urticante. A quem não saiba o significado de urticante, é a mesma coisa que uma substância que queima. Então, ela tem uma função, basicamente, de fazer uma imobilização aí de uma possível presa e, consequentemente, está atrelada aqui com a defesa aí desse animal. Muito provavelmente, vocês já devam ter ouvido aí algum relato de algum banhista que tenha ido lá na praia e sofreu aí queimaduras de segundo e terceiro grau, né? Isso daqui está atrelado diretamente com a liberação aí de substâncias urticantes, tá bom? Mesmo a água-viva, por exemplo, morta, pode acontecer aí eventuais acidentes por liberação dessa substância urticante na pele de banhistas. Um outro tecido que é derivado aqui é a mesogleia. E a mesogleia é justamente o tecido que está aqui entre a ectoderme e a gastroderme. E basicamente a mesogleia, o que ela vai possuir? Ela possui aqui algumas células nervosas que vão fazer interpretações aí de estímulos. Lembre-se que eu falei que é um sistema nervoso difuso. O que significa isso daqui? Ele vai estar distribuído ao longo de todo o corpo aqui desse animal. E, consequentemente, é muito rudimentar, é muito simples esse sistema nervoso, tá bom? Então, a capacidade de fazer distinção de informações externas ao corpo é muito limitada ainda. Nós temos aqui a gastroderme, que é uma porção aqui mioepitelial, e a função da gastroderme, que é essa região aqui, ó, é fazer o quê? Digestão celular, então a gente tem aqui um início de uma digestão extracelular, então vamos pontuar aqui, ó. Tem essa digestão extracelular. E como eu falei para vocês, essa digestão extracelular, depois ela continua aqui intracelular, certo? Tem-se aqui enzimas digestivas e também tem células sensoriais aqui intersticiais. Então, a gastroderme, a grande sacada que eu quero que vocês se atentem é que é uma forma muito rudimentar de intestino, embora não seja um intestino aí propriamente dito, e vai ter aí células que vão liberar enzimas digestivas, tá bom? Acerca dos processos de reprodução assexuada aqui em quinidários. Toda e qualquer vez que vocês vierem a ver o termo assexuado, eu quero que vocês se atentem a isso, ó. Não ocorre variabilidade genética. Isto é, não há troca de gametas, tá? E aí, basicamente, os processos de reprodução sexuada podem ser de dois tipos: brotamento ou estrobilização. Provavelmente você esteja se perguntando, Wesley, o que vai distinguir uma da outra? Bem simples. O processo de brotamento é justamente quando você tem aqui um pólipo e vai surgindo um corpo dele que depois simplesmente
acaba se desprendendo e fixando aí no substrato. A estrobilização, ela já difere-se no sentido de que você tem aqui a liberação de uma larva, ó, larva. Opa, outro detalhe. Falou em larva, em algum momento do estágio de reprodução, de vida desse animal, tem estágio larval, a gente fala que tem-se aqui um desenvolvimento indireto. O que significa isso aqui em outras palavras? Se você, em algum momento aqui do ciclo de vida desse animal tiver estágio larval, é um desenvolvimento indireto. Havendo-se aí ausência de larva, o desenvolvimento é direto, tá? Então, o que acontece aqui na estrobilização? Tu tem a liberação da larva plânula, ela se fixa aqui a um substrato e começa a formar aqui um pólipo. Esse pólipo, como eu falei para vocês, que é aquele estágio polipóide, ele vai sofrendo várias divisões aqui e vai aqui, ó, sofrendo a estrobilização. E aí leva aqui a formação de uma medusa, tá? Além disso, um outro mecanismo atrelado aqui com quinidários, inclusive, isso daqui eles adoram perguntar, é uma coisa que a gente chama de metagênese, ou também denominada aqui como alternância de gerações. Geralmente, pessoal, eles adoram perguntar isso aqui correlacionando-se esse contexto de reprodução sexuada em quinidários com plantas, tá? Mas vamos entender aqui de maneira bastante simplificada, ó. A priori, você tem aqui uma forma polipóide, tá bom? Essa forma polipóide aqui, polipóide não, perdão, é uma colônia aqui adulta e vai liberando aqui medusas jovens. Sofre um processo de diferenciação e aí você tem uma medusa do sexo feminino e sexo masculino. Masculino aqui em cima, feminino embaixo. Perdão, mil desculpas. Tá sexo separado? Então aqui a gente tem um caso de indivíduos monóicos ou dioicos. Dioicos, sexos separados, tá? E aí eles liberam gametas aqui e você tem um processo de fecundação externo, ou seja, acontece fora do corpo. E aí você tem um estágio de plânula. Então, teve larva. Então, você tem aqui desenvolvimento indireto. Você está percebendo de antemão que teve aqui gametas, né? Se houve gametas, houve troca de gametas. Então, aqui tem-se variabilidade genética. Essa larva, ela fixa-se aqui a um substrato e vai formando aqui pólipos, tá? E aí, o lance da metagênese e alternância de gerações é o seguinte, é que você vai ter um estágio polipóide e um estágio medusoide, tá bom? Além disso, é de interesse que vocês saibam que existem alguns grupos, ó. Eu tenho o grupo hidrozoa, basicamente ele pode ser encontrado aqui em ambientes de água marinha ou dulcíolas, são únicos aqui em algas doces. Então, você tem aqui a caravela portuguesa, a hidra, que fazem parte dos hidrozoas. Nós temos aqui os sifnozoas, que apresentam aquele estágio de alternância de gerações que a gente chamou de metagênese, certo? Foi aquilo que eu expliquei lá na reprodução assexuada. Sendo que, predominantemente, a forma medusoide ela se sobrepõe à forma polipóide. Também pode realizar aqui estrobilização, tá bom? Então aqui tem duas exemplificações aqui de esquinozoa. Você tem aqui o grupo Anthozoa, representado aqui pelas amênomas e os corais. Sempre que você estiver falando de uma Anthozoa, é de interesse que vocês saibam que sempre está somente na forma polipóide. E pode ter reprodução tanto sexuada quanto assexuada. Então tem aqui a amênona, corais, a gorgônia, tá bom? E além disso, uma coisa que caiu inclusive na Unicamp desse ano foi o seguinte. Anthozoas, eles apresentam aqui um esqueleto de carbonato de cálcio. E esse carbonato de cálcio, basicamente, ele serve como base para fazer aí os recifes de corais e antóis. A gente já sabe de antemão
que recifes de corais, antões, têm uma grande diversidade. E um aspecto interessante é que os recifes de corais e os antões, eles servem aqui como zooxantelas. Isso daqui eu comentei lá na nossa aula de algas. O que significa isso? Algumas algas unicelulares, elas acabam se aderindo aqui aos recifes e dão uma coloração única a esses recifes. E um aspecto interessante ainda é que recifes de corais é um indicador da qualidade do ecossistema. Como assim? Se eventualmente você está fazendo aí análise de um ecossistema aquático e você quer ver se as condições estão adequadas, se não está havendo poluição e etc., um bom indicativo é você observar os corais. Por quê? Em uma situação na qual você tem aumento de poluição, como por exemplo eutrofização ou aumento drástico de temperatura, esse aumento de poluição e temperatura acaba ocasionando o branqueamento desses corais. Então, quando você encontra, por exemplo, um coral extremamente branco, você pode falar, algo de errado não está certo. Isso é um indicativo, por exemplo, que a água está muito quente ou que está tendo ali resíduos de poluição. E isso é um bom indicativo para a gente analisar aí a qualidade do ecossistema. Nesse sentido, percebam que muito aquém da gente saber aí características ecológicas não, perdão, taxonômicas ou fisiológicas de quinidários, é interessante a gente observar as relações, inclusive, a âmbito ecológico, tá bom? Então, a nossa aula de quinidários, basicamente, ela se centra nisso. Eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha em especial nisso, por quê? O que acontece? O carbonato de cálcio, se eventualmente aumenta drasticamente isso aqui, você pode ter formação aí de ácido, um processo de acidificação do mar. E esse processo de acidificação do mar também pode também ocasionar aí a liberação de carbonato de cálcio e etc, tá bom? Então a nossa aula é isso. Agradeço bastante aqui a presença de vocês e até a nossa próxima aula. Beijão, fui!